Isaías, capítulo 53. Vamos dar continuidade na exposição de Isaías 53. Hoje nós vamos nos deter dos versos 7 até o verso 9. Isaías 53, do verso 7 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com ricos esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Amém. Irmãos, no domingo passado nós vimos que verdadeiramente Ele, o servo, Ele, Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas dores. Hoje nós veremos que o servo é o Cordeiro de Deus levado ao matadouro. E esse é o tema da mensagem dessa noite. O servo é o Cordeiro de Deus levado ao matadouro. Hoje e na próxima semana nós vamos continuar olhando de forma atenta para o servo do Senhor neste capítulo do livro do profeta Isaías. Na semana passada, a mensagem ela foi baseada em Isaías 52, 13 até Isaías 53, 6. Muitas vezes esse texto ele é conhecido como a canção do servo. Alguma vez é chamada como a canção do servo. E começa justamente no versículo 13 dizendo: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Então, nós vimos o que? Nós vimos que o servo não pode ser o povo de Israel, nem o profeta Isaías, porque o servo, ele veio para ser o substituto, tanto do povo de Israel, quanto do profeta Isaías. Isaías 53, 4 diz: Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O servo, ele está carregando os sofrimentos e as dores do povo de Israel e do profeta Isaías. Então, que nós entendamos que o servo é alguém maior do que o povo de Israel e maior do que o profeta Isaías. Mas o profeta Isaías, ele não compreende plenamente quem é o servo. Mas ainda assim, nós vimos que o profeta, ele sabe pelo menos 5 coisas sobre a vida deste servo. Primeiro, o profeta Isaías sabe que todos nós somos pecadores, somos rebeldes contra o nosso servo, contra o nosso pastor, contra o rei, contra Deus. A segunda coisa que Isaías sabe é que Deus está enviando o seu servo, que vai ser rejeitado pelos pecadores rebeldes. É o que diz o verso 3. O profeta Isaías também sabe que, sendo rejeitado, o servo não estava falhando na sua missão, mas estava se tornando resgate e substituto para os pecadores rebeldes. O profeta Isaías também sabe que as nações e os reis que não conhecem ou não entendem nada acerca destes assuntos, o sangue do Senhor será aspergido sobre eles e as suas visões serão restauradas para verem como é o servo do Senhor. E aqui, que última coisa que Isaías sabe da vida do servo
sobre a vida do servo é que o profeta Isaías sabe que o resultado final de tudo isto será que o servo vai ser grandemente exaltado e magnificado, de modo que os reis da terra irão calar a sua boca diante do servo, e haverá então um silêncio reverente no grande dia do Senhor. Mas também nós vimos que a mensagem de Isaías 53, ela é tanto uma revelação, como também ela é uma validação, uma confirmação da revelação. Ela é revelação porque ela nos mostra coisas sobre Deus e nos mostra a forma divina da salvação, que não pode ser compreendida, que não pode ser entendida por nós mesmos. E também mostra que é uma validação dessa revelação, porque 700 anos antes de Cristo, ela mostra detalhadamente como o servo sofreu, como o servo morreu e como o servo foi sepultado. Hoje, a revelação e a validação continuam através dos versos 7, 8 e 9 que nós lemos. Nestes versos é possível ver que Deus revelou ainda mais ao profeta Isaías do que nós vimos até agora. E o que veremos hoje são 3 aspectos dessa revelação. O primeiro aspecto é o sofrimento do servo e a resposta do servo para o sofrimento. O segundo aspecto é a morte do servo e a resposta da sua geração para a morte do servo. E o terceiro aspecto é o enterro do servo e a sua estranha e esperançosa reviravolta. Porém, amados, antes de nós olharmos com mais atenção para os versículos que nós lemos, eu quero que nós refletamos sobre uma pergunta. Por que você iria querer ouvir sobre sofrimento, morte e sepultamento nesta noite? Há muitos motivos para nós termos novos sentimentos, novas sensações e novas expectativas. Existem tantos sonhos, tantos planos, tantos projetos. Nós podemos até dizer que ainda estamos no início do ano e temos muitos planos em várias áreas da nossa vida. Então, por que eu deveria pensar nesta noite sobre morte, sobre sofrimento e sobre sepultamento? E esta resposta, ela requer de nós um certo grau de maturidade para que nós possamos entender. E em geral, quanto mais velhos nós ficamos, mais nós nos sentimos seguros, mais nós sentimos uma confirmação em nossos corações. Então, por que eu deveria pensar sobre morte? Por que eu deveria pensar sobre sofrimento? Por que eu deveria pensar sobre sepultamento? E a resposta que eu tenho para vocês é porque a vida ela não dura muito tempo. E se eu te apresentar Jesus Cristo apenas como alguém muito feliz, que sempre está contente, como um amigo, como um camarada, como um companheiro, ou como alguém cujo trabalho fosse animar você, isso seria apenas uma parte, um pequeno pedaço da verdade. E talvez eu até fizesse isso nessa noite, para de repente tornar essa mensagem mais alegre, mais agradável, mais animadora para você. Mas sabe o que eu acho sobre isso, queridos? Eu acho que as grandes publicidades da televisão, as redes sociais, os livros de autoajuda, os coaches famosos hoje que nós vemos nas redes sociais, eles já estão fazendo isso. Eles hoje estão encorajando você a ser uma pessoa mais feliz, mais cheia de esperança, mais alegre, mais bem-sucedido, mais confortável, mais relaxado, mais esportivo, mais saudável, mais sorridente, mais confiante em si mesmo e independente de Deus. Percebam que a regra é ser mais e mais e mais.
E eu poderia te alegrar dizendo que, de qualquer maneira, Jesus criou todas as coisas boas que há no mundo. Então, a melhor coisa é ficar com Jesus. Será melhor para nós, já que Ele cria todas as coisas boas, criou e cria todas as coisas boas. Eu poderia, inclusive, criar um grande motivo para a sua alegria, não centrada em Deus, mas a minha missão, queridos, independente do peso que ela tenha, ou independente do preço que eu tenho que pagar por ela, a minha missão não é aumentar a sua alegria nessa noite. A minha missão é ajudar você a sobreviver, a crescer, a se desenvolver na sua vida. A minha missão é ajudar você a dizer, diante das dificuldades, dizer assim: enquanto tudo ao meu redor parece estar desabando, então Cristo é toda a minha ajuda, toda a minha segurança, toda a minha torre forte. Ele é o meu porto seguro. Porque se eu conseguir fazer isso, então você irá experimentar uma indescritível alegria, que ela não vai estar resumida apenas ao momento dessa pregação ou nas pregações que acontecem durante o domingo. Na atual cultura, amados, tanto da igreja quanto do mundo, não existem muitas pessoas que tenham esse objetivo para a sua vida. Uma das razões pela qual eu faço isso é porque eu sei que a morte chega para todos, Mas a razão que eu faço isso é porque eu sei que há dificuldades na saúde, no casamento, na família, nas finanças, na vocação. E a vocação aqui, entendamos aquilo para que cada um de nós foi chamado. E há uma dificuldade maior, que é a morte. E nessa dificuldade, você não vai querer um Jesus camarada, um Jesus companheiro, um brother, que dê um tapinha nas suas costas e te diga: eu vou orar por você. Porque nessas horas difíceis, tanto você como eu, nós iremos querer um Cristo que é um homem de dores e sabe o que é padecer, como diz o profeta Isaías. Nos momentos de dificuldades, vocês vão querer pastores que são melhores chorando com vocês do que dando gargalhadas. Nestes momentos de dificuldades, você vai querer esperança. Você não vai querer animação. Você não vai querer falsa esperança. Você não vai querer o que os meios de comunicação transmitem, né, de entretenimento. Não é isso. Você vai querer uma sólida, uma inabalável, uma eterna esperança, garantida pelo próprio Deus, diante das trevas que de repente podem ocorrer nas nossas vidas. E esta esperança, ela está enraizada, ela está firmada no sofrimento, na morte e no sepultamento de Jesus Cristo. Ele que é o servo do Senhor. Sendo assim, vamos olhar para esses 3 versículos que nós lemos hoje, no texto de hoje. Versículo 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Nós vemos aqui o sofrimento do servo, e aqui nós vemos também 3 coisas que aconteceram ao servo, e nós ouvimos 3 vezes como o servo respondeu ao sofrimento. Então a primeira coisa que nós podemos ver é que o servo ele foi oprimido. Oprimido é uma palavra utilizada com muita frequência no Antigo Testamento para descrever justamente o trabalho dos feitores, que tornavam a vida dos escravos ainda mais miserável. Eles exigiam que os escravos fizessem tijolos sem dar palha aos escravos. Eles pressionavam duramente os escravos e traziam os escravos a um terrível senso de pressão, de carga, de estresse,
de aflição, de tensão e de opressão. Jesus também experimentou isso. Ele experimentou isso pelas formas que os inimigos o perseguiram continuamente e finalmente o capturaram e o atormentaram. A segunda coisa que nós podemos perceber nesse verso 7 é que o servo foi afligido. E ser afligido significa ser humilhado, ser rebaixado, ser tratado com desprezo. Ser humilhado é ser colocado em vergonha, ser colocado em desonra, é ser escarnecido, é ser zombado, é ser ridicularizado. E tudo isso que aconteceu com Cristo foi apenas um gole do cálice que Jesus bebeu durante todo o seu ministério, e ao final isso foi empurrado goela abaixo na semana da paixão. A terceira coisa que nós podemos perceber nesse versículo 7 é que, como cordeiro, o servo foi levado ao matadouro. E percebam que aqui o servo é apenas levado ao matadouro. E isto é algo muito cruel, é muito terrível isso. É algo aterrorizante. Podemos dizer que é amedrontador, dá medo. Porque uma coisa é você ser oprimido, ser afligido, mas sabendo que logo depois você vai poder sentir o vento, a brisa do vento, você vai poder contemplar os raios do sol. Outra coisa completamente diferente é saber que tudo na sua vida está o levando para o abate do matadouro, está levando você para a morte. Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia tudo o que iria lhe acontecer. Jesus sabia que depois daqueles momentos não haveria mais vida para ele aqui neste mundo. Isaías 53:7 por 3 vezes nos mostra que ele foi oprimido e ele foi afligido, e ainda assim ele não abriu a boca, e como um cordeiro é levado ao matadouro, como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A reação do servo diante de uma situação dessa terrível foi um incrível, foi um paciente silêncio de aceitação diante do seu sofrimento. Naquele julgamento que foi simulado no meio da noite na casa de Caifás, quando Jesus foi acusado por falsas testemunhas, o sumo sacerdote perguntou a Jesus, lá em Mateus 26, 62 e 63, é perguntado para ele: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E mais tarde, então, no início da manhã, Pilatos disse a Jesus, na sede do governo romano, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vendo com isto admirar-se grandemente o governador. Mateus 27, versos 13 e 14. E Pilatos então envia Jesus para Herodes, e o evangelista Lucas então nos conta que Herodes questionou Jesus por algum tempo, mas Jesus não deu uma resposta, se manteve em silêncio, calado. Lucas 23, 9 diz: e de muitos modos o interrogava, Jesus porém nada lhe respondia. Jesus, ele sabia perfeitamente, plenamente da profecia sobre ele mesmo. Jesus sabia qual era o seu chamado. Ele era o servo do Senhor, ele era o Messias, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda assim, quando foi duramente criticado, ele não revidou a crítica, e quando sofreu, ele não fez nenhuma ameaça, mas ele não apenas sofreu e respondeu com obediência paciente
paciente e silenciosa, ele também morreu. O verso 8 diz: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Aqui então nós vemos a morte do servo sofredor. Nós vemos aqui a morte do servo do Senhor. O texto diz que ele foi cortado da terra dos viventes. Ele não foi apenas levado para o matadouro, mas ele foi abatido. E como todos os outros cordeiros pascais, aqueles que eram entregues no sacrifício pelo pecado da nação de Israel, ele foi abatido, não por suas transgressões, porque não havia nele dolo algum, não havia nele pecado nenhum, mas ele foi abatido pela transgressão do seu povo. Ele foi abatido pelas nossas, pelas minhas, pelas suas transgressões. Nós é que merecíamos ser abatidos pelos nossos pecados, mas ele foi abatido em nosso lugar. Este é o coração do Evangelho de Deus. Jesus, o servo de Deus, o substituto, ele foi cortado da terra dos viventes, não por suas transgressões próprias, mas pelas nossas transgressões, pelas transgressões do seu povo, pela minha e pelas suas transgressões. E nós vemos isso no capítulo 53 por um todo. O servo foi ferido pelas nossas transgressões, o servo foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que está aqui nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O verso 8 torna isto tão claro como um cristal, como um vidro muito bem limpo, muito translúcido. Diz assim: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. O servo foi cortado da terra dos viventes. O servo, o cordeiro, foi abatido. Ele foi despojado de suas roupas, de seus amigos, de sua honra e até da proteção divina. Ninguém jamais esteve tão nu, ninguém jamais esteve tão desamparado quanto Jesus esteve na sexta-feira da paixão, ali naquele Monte Gólgota, ou chamado Monte da Caveira. O que nos faz ver então a forma como o Senhor reage a tudo isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, ele resume o Evangelho em poucas palavras, diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Este versículo diz que Cristo morreu, ele foi tirado desta terra pelos nossos pecados, pela transgressão do meu povo, segundo as Escrituras, justamente como Isaías revela, 700 anos antes disso acontecer. E qual foi então a resposta da sua geração, quando ele foi cortado da terra dos viventes? O profeta Isaías diz que, e de sua linhagem, quem dela cogitou? E a palavra cogitou aqui não significa apenas uma intenção, mas também é para fazermos refletir, é para fazermos ponderar, é para fazermos meditar sobre essa mensagem. O detalhe aqui parece ser o seguinte: que nós podemos ver o maior evento do mundo acontecendo e ainda assim não enxergar. Nós ouvimos sem escutar, e nós temos feito isso durante muito tempo de nossas vidas. Nós temos uma incrível capacidade para avaliar as coisas espirituais
espirituais de modo errado, equivocado. E uma das nossas maiores fraquezas, amados, talvez, quem sabe, na nossa era seja uma das maiores, é que nós não meditamos, nós não paramos para meditar nas coisas, nem nas grandes e nem nas pequenas. Nós não paramos para considerar sobre as coisas de Deus. Por isso, quando nós vemos, quando nós ouvimos esta acusação do profeta Isaías, deve nos fazer considerar, deve nos fazer refletir, deve nos fazer meditar, estudar, contemplar as grandes coisas. E esta é a maior de todas as coisas. O servo do Senhor, ele foi tirado da terra dos viventes por causa das nossas transgressões, por causa da transgressão do seu povo. E finalmente, no verso 9, fala do sepultamento do servo. O verso 9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo nenhum se achou em sua boca. Percebam, irmãos, que o verso 7, ele fala do sofrimento paciente do servo. O verso 8 fala da morte do servo pelo seu povo, e fala da falta de consideração do povo com a morte do seu servo. E agora no verso 9, o servo está sepultado. Há um caminho aqui, há uma trilha aqui, uma trilha que mostra a esperança percorrendo todos esses versículos. No versículo 7, a esperança, porque o servo não está sofrendo como um pecador culpado, mas sim como um cordeiro portador do pecado, assim como era feito no Antigo Testamento. No versículo 8, a esperança, porque o servo não morre pelos seus próprios pecados, mas pela transgressão do seu povo. E no versículo 9, a esperança, porque o servo é misturado com homens ímpios que estão morrendo, mas ao contrário de todos os pecadores, ao contrário dos criminosos comuns dos seus dias, o servo termina na tumba de um homem rico. Mas com o rico esteve em sua morte, é o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 27, dos versos 57 a 60. Diz assim: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Amém. Não só foi colocado em um sepulcro de um rico, mas aqui diz que o corpo do Senhor foi envolvido num tecido de linho, algo nobre. Aquele túmulo nunca tinha sido usado, e ali foi posto o Senhor no túmulo de um homem rico. Aí pergunto: por que isso significa tanto? Por que Deus planejou isto desta maneira e profetizou isso 700 anos antes? Porque Deus planejou tudo isso dessa forma. E talvez, amados, a razão seja porque quando Jesus morreu, a obra da redenção estava feita, estava cumprida. Quando Jesus gritou: está consumado, ele havia sofrido os maiores de todos os sofrimentos. A ele tinha sido designado um lugar com os ímpios. Foi colocado para morrer como um criminoso, o pior dos criminosos. E a expectativa é que ele seria sepultado, se houvesse uma sepultura junto com os piores. Mas não foi isso que aconteceu. A
terminada. E já não havia mais necessidade de humilhação. Ao invés disso, o próprio Deus, Ele exalta e honra o seu servo, e concedendo não apenas um enterro honroso na sepultura de um homem rico, mas concedendo-lhe toda a honra necessária. Assim nós podemos ver então que até mesmo o enterro de Jesus, ele foi revestido com esperança e com honra. Concluído, irmãos, a morte de Jesus pode ser vista por alguns como a morte de um criminoso, como uma derrota, como alguém que estava pagando pelos seus piores crimes. Mas Jesus não era um criminoso, e Jesus não morreu como tal. Jesus, ele é o servo do Senhor, e quando a obra do sofrimento, como um cordeiro sacrificial, que morreu pela transgressão do seu povo, quando essa obra estava pronta, Deus começou a honrar o seu servo. E Deus honra o seu servo até mesmo na forma de ele ser sepultado. Queridos, quando você passar pelas dificuldades da sua vida, e especialmente quando chegar a hora da sua morte, eu oro para que você se lembre do servo do Senhor, do seu sofrimento como Cordeiro de Deus, da sua morte pelas suas transgressões e de seu enterro honroso com os ricos. Nós, amados, nós caminhamos em todas as direções das nossas vidas. Sabemos que, mesmo que nós venhamos a falhar, e isso é um fato, nós iremos falhar, Deus nunca vai falhar. Nós podemos falhar várias vezes, Deus não vai falhar nem uma vez. E o Senhor vai nos honrar, assim como Ele honrou seu Filho, Ele vai nos honrar. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém.